Hoje vou falar aqui sobre o policial de aço Giban, nesse vídeo de Clássicos Nerd. E vocês podem achar que a única referência Giban seria de Robocop. Estão enganados. Giban provavelmente é o tokusatsu com o maior número de referências e easter eggs que eu conheço. E que eu acho que provavelmente seja o maior de todos os tempos. Então vamos conferir todas essas referências, todos esses easter eggs aqui nesse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Vocês podem achar que Robocop é a referência mais clara de Giban. Ok, pode até ser, mas está longe de ser a única. Existem muitas outras aqui, coisas que vocês nem imaginam. E eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes, eu peço aquela sua ajuda com seu like e a sua inscrição, para que a gente continue crescendo aqui no canal e trazendo cada vez mais tokusatsu para vocês que gostam desse assunto. Então, muito obrigado e vamos lá. Giban é um tokusatsu da franquia Metal Hero, sucedendo Jiraiya, sendo transmitido no Japão de 29 de janeiro de 1989 a 28 de janeiro de 1990, com 52 episódios. Vou começar aqui falando a história de Giban. E logo nós já temos a referência Robocop. O personagem que nós temos, o protagonista, é Naoto Tamura. Ele é um cara que morreu e foi revivido como um ciborgue. E ele torna-se assim o Giban, que é um policial ciborgue. E isso é a semelhança a Robocop. Fora essa outra semelhança que nós temos a Robocop é que o Giban tem uma arma que sai ali da sua perna, né? Uma pistola e tudo mais. Ok, essas são, eu acho que, as únicas duas referências, aproximações que nós temos entre Giban e Robocop. Agora nós vamos ver muitas outras diferenças. A primeira que nós temos é quanto à aparência. Nós vemos ali que o Robocop basicamente ele é todo robô e tem ali o rosto de um humano, um pedaço do cérebro humano, do Murphy, né? Já o Naoto Tamura é diferente, ele se transforma. E a princípio ele se transforma livremente. Pelo menos não foi falado na obra se ele tem algum problema para se transformar e se destransformar. Ele, em determinado momento, está na sua forma de Naoto Tamura, uma pessoa normal, e então ele se transforma no policial de aço Giban, que, ao contrário lá do Robocop, que a gente vê uma parte humana, o Giban ele parece um robô. A gente sabe que ele é um ciborgue, mas você não vê nenhuma parte humana ali no Giban, enquanto ele está Giban. Quando ele se transforma na Tamura, ele é uma pessoa normal. E aí eu falo uma outra referência, que é com o Superman. A diferença ali entre Clark Kent e Superman e Naoto e Giban. Clark, ele é desajeitado, tal, cara de boa, né, pacifista. O Naoto também, o Naoto é um cara atrapalhado, um policial atrapalhado, detetive ali, né, todo enrolado. Os dois mudam completamente de figura. Quando o Clark se transforma em Superman, ele tem uma outra postura, assim como o Naoto, quando se transforma em Giban, ele tem uma postura completamente diferente. Então essa é uma segunda alusão aí, essa transformação. Eles continuam sendo a mesma pessoa, mas eles se transformam radicalmente. Naoto Tamura, Giban, Clark Kent, Superman. Como eu disse, é engraçado que tanto o Naoto quanto o Giban, eles são policiais. São como se fossem dois cargos distintos. Enquanto o Naoto é um detetive, o Giban é um comissário de polícia. Olha a diferença. Então ele se transforma, ele tem uma patente, ganha uma patente alta pra caramba. E o legal é que o Giban, inclusive, ele tem licença para matar. Ele fala ali nas diretrizes dele que ele tem, dependendo do caso, ele tem permissão para matar. E aí uma outra alusão ao James Bond. Ali em vários filmes é dito que James Bond tem licença para matar. Essa é uma outra referenciazinha aí que nós temos Giban com outra obra. O Giban possui um grande arsenal. A principal arma dele é a Maximilian. É a arma que eu falei que sai da perna dele como parecida com o do Robocop.
Só que a Maximilian ela tem 3 formatos. Uma, que é o formato inicial, ela emite descargas elétricas no inimigo. A segunda, a Maximilian se transforma numa pistola. E a pistola se chama Maximilian Gun. E a terceira, a Maximilian se transforma numa espada, então é a espada Maximilian. Além da Maximilian, o Giban ainda conta com o poder braquial, que é uma pinça ligada ao seu braço esquerdo, a agulha giratória, que é uma broca no seu braço direito, além do alto canhão, que ele tem como se fosse uma rajada de metralhadores e também, como o próprio nome sugere, é um canhão bem potente. Como veículos, o Giban possui o Leson, que é um automóvel, na verdade é um Pontiac Firebird adaptado. Tem também a Baikan, que é uma moto. Tem a Spirus, que é uma nave, e tem a Daedalus, que é um jetpack que também pode se transformar em um canhão. Daí vocês podem estar perguntando, para que a polícia japonesa precisa de tanto poder de fogo? Aí eu explico, porque o Giban não lida só com criminosos comuns. Ele também lida com uma organização criminosa chamada Biolon. Essa organização ela possui monstros chamados bionoides, que são criaturas criadas através de bioengenharia. O líder do Biolon é o Dr. Jean-Marie. Ele nasceu a partir de dejetos químicos das indústrias Igarashi. As indústrias Igarashi, o Dr. Igarashi é o responsável pela criação do Giban, inclusive. O Dr. Jean-Marie, ele quer, na verdade, com o Biolon, dominar o mundo. Aquela questão sempre dos vilões, né? Destruir a humanidade, dominar o mundo e tal, isso aqui. Então, ali nós temos o Biolon, que é o principal inimigo do Giban na série, né? Encabeçado ali pelo Dr. Jean-Marie, que é o líder, mas nós temos também, pode destacar aqui, a grande rival do Giban ao longo da série, que é a Madogarra, uma mutante ali, é um ciborgue, composta 80% de metal, 20% de matéria orgânica. E acaba, como eu falei ali, é um monstro que se torna o grande rival de Giban ao longo da série. O legal é que o Giban tinha uma maneira própria de tratar o Biolon. Ele usava as cláusulas da lei Biolon, uma forma de tratamento específica ali para os monstros de Biolon. Ele já chegava mostrando distintivo, falando, sou policial de Aço Giban, serviço secreto, setor de segurança. E aí ele começava a falar as cláusulas ali da lei Biolon. Algumas eram corriqueiras, outras ele falava de vez em quando. Ele, ao longo dali dos episódios, ele não falou todas, mas eu vou falar aqui as que ele falou na série. Cláusula 1. O policial de Aço Giban tem o direito de prender qualquer criminoso, em qualquer circunstância, sem um mandado de prisão. Cláusula 2. O policial de Aço Giban, quando considera alguém como Biolon, pode submetê-lo à pena pelo seu próprio julgamento. Anexo à cláusula 2. Conforme a circunstância, é permitido até mesmo executá-lo. Cláusula 3. O policial de Aço Giban dá prioridade à vida humana, podendo ignorar qualquer ordem superior. Cláusula 5. Caso Biolon manipule os corações dos humanos para o mal, a pena pode ser aplicada pelo seu próprio julgamento. Cláusula número 6. A punição é severa para aqueles que destruem o sonho e machucam o sentimento das crianças. Cláusula 9. O policial de Aço Giban tem o direito de exterminar qualquer criminoso que destrói a paz da humanidade. Agora eu vou falar do caminhão de referências e easter eggs que Giban possui. Eu falei aqui do Robocop, mas também não foi a única fonte de inspiração também não. Na década de 60 existia um anime mangá chamado O Oitavo Homem, que também era um policial ciborgue. Então essa também, junto com o Robocop ali, ajudou a construir a ideia do Giban. Mas, como eu falei aqui, o Giban ele sucedeu o Jiraiya. O Jiraiya era um grande sucesso. E a ideia era fazer ali continuar a franquia Metal Hero, mas continuando a história do Jiraiya. E seria a história de um policial ninja, no mesmo universo, no mesmo mundo ali do Jiraiya, aquele mesmo mundo ninja, aquela mesma ambientação. Só que em paralelo a isso também, o filme Robocop estava fazendo um grande sucesso. O pessoal da Toei resolveu então meio que juntar os dois conceitos e, como eu falei, lembrar a questão do aquele Oitavo Homem, aquele mangá anime da década de 60, e então criou o Giban, que é um policial ciborgue, semelhante lá ao Robocop. Ok. Mas as referências a Jiraiya não param por aí. O ator Shuhei Kusaka, que interpreta ali o protagonista, Naoto Tamura, ele fez uma participação em Jiraiya.
ele foi o personagem Kamenin Ohura. Então ele já havia participado anteriormente no Jiraiya, né? O ator. Outra coisa é que no episódio 31 aparece o Manabu Yamashita, mas não é somente o ator que interpretou Manabu Yamashita Jiraiya, era o personagem Manabu Yamashita. E existia ali um contexto naquele episódio de inimigos ninjas e tal. O Manabu Yamashita aparece ali, dá uma ajuda ao Giban e tudo mais, e inclusive comenta sobre o seu irmão, ali o Jiraiya, para o policial de aço Giban. O ator Yasuhiro Ishiwata, que interpretava o Gol Blue Flash em Flashman, ele também participou de Giban. No episódio 42, ele interpretava um roqueiro. O visual do Dr. Jean-Marie foi inspirado no personagem Rei do Crime, interpretado pelo ator John Rhys-Davies no filme O Julgamento do Incrível Hulk. O ator Ryohei Kobayashi, que interpreta Ryu Hayakawa em Giban, interpretaria no ano seguinte o herói Fumiya Hoshikawa, o Five Black, no Super Sentai Fiveman. No episódio 35 nós vemos umas cenas de destruição. E ali naquelas cenas nós vemos o monstro Kumoda. Só aparece a cena, não há nenhuma explicação a respeito. A questão é que Kumoda era um monstro lá de Jaspion. E ele aparece ali também no Giban nesse episódio. No episódio 3, A Conspiração das Verduras, nós vemos uma referência ao Brasil. Um dos meninos ali no episódio está vestindo a camisa do Clube de Futebol do Santos. Olha que interessante. O Giban possui ali o seu BMGs, que são Background Musicals. BMGs próprios ali do Giban. Mas eles também usam faixas de outras séries, outros produtos ali. Entre elas de Dragon Ball Z. Só que, detalhe, não é a única referência a Dragon Ball. No episódio 16, O Monstro Invisível, nós temos ali, em determinado momento, nós vemos caixas de brinquedo de Dragon Ball e de Cavaleiro Zodíaco. E aí, galera, conheci essa chuva de referências e easter eggs? Olha que assim, eu ainda tinha mais. Eu citei aqui as que eu achei mais interessantes e provavelmente tem outros que eu também desconheço. Comentem aqui, digam aí se vocês conhecem outras, se vocês acharam interessante alguma dessas que eu comentei aqui, se querem que eu fale mais a respeito dessas questões aqui nos vídeos do canal. Deixe aqui seus comentários. Se você gosta de Tokusatsu, se você gosta de Giban, também deixe seu like, se inscreva se não forem inscritos. Então, eu aguardo vocês aqui para a gente participar da nossa comunidade de amigos. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.